Viva chegou à companhia do Biosfera. Pela primeira vez na história da humanidade, mais de metade da população mundial vive em cidades. Estes espaços são elementos fundamentais para a promoção de competitividade, cidadania e qualidade de vida. Foi a partir deste conceito que nasceu o concurso Cidades Criativas 2007-2008. Jovens de todo o país aderiram à iniciativa e apresentaram propostas para dinamizar os locais onde vivem. Conheça os projetos que querem mudar a maneira como vemos a urbe. 2026 alunos em 149 cidades olharam a urbe com outros olhos e fizeram propostas de maior sustentabilidade para viver o espaço comum. O concurso Cidades Criativas chegou ao fim e muitos projetos estão agora no papel. Pode conhecer mais sobre o convidado do bilhete de identidade. O castanheiro da Índia é uma árvore cheia de propriedades medicinais e muito apreciada pela sombra frondosa no verão. E ainda as sugestões do Bionet para navegar mais verde, as notícias da semana e a qualidade ambiental no Bioíndice. Fique na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. Concretizar um ideal de mudança, definir objetivos, etapas, metas e participar. Esta foi a base do concurso promovido pela Universidade de Aveiro e a Associação Portuguesa de Planeadores do Território. Muitos foram os projetos apresentados. O Biosfera selecionou 4 equipas com propostas relacionadas com o ambiente. Veja de perto as mudanças que cada um destes grupos propõe. Inserido na disciplina Área de Projeto, que pelo segundo ano consecutivo integra o 12º ano de escolaridade, o concurso Cidades Criativas pretendeu que os jovens portugueses criassem redes de contacto num processo coletivo de aprendizagem que envolveu 2026 alunos, 470 equipas, 276 professores, 220 escolas, inseridas em 149 cidades e vilas de 130 municípios. Esta ideia de nós podermos aprender uns com os outros é algo que não seria possível há uns anos atrás e que neste momento as tecnologias e o facto deste projeto ter estimulado muito a utilização das tecnologias, em particular o facto de cada equipa ter o seu blog, o que significava que havia uma aprendizagem em rede que foi muito interessante e eu julgo que foi um dos fatores que animou também, porque os projetos passaram a ter uma outra visibilidade, passaram a ser vistos e criticados e a opinião dos jovens começou a ser valorizada. Foi a pensar nesta relação que os alunos estabeleceram os objetivos dos seus trabalhos. Na zona onde habitam, definiram problemas, fizeram o diagnóstico, elaboraram inquéritos locais e foram sempre dando notícias sobre o trabalho numa comunidade virtual. Hoje em dia os jovens têm como grande principal área de interesse a cultura e a arte de uma forma global. A outra área, as questões ambientais e energéticas, foram das duas grandes preocupações. O que significa que, do ponto de vista da sustentabilidade do território, a temática da energia e da utilização racional de energia é uma questão decisiva e muitos jovens, sobretudo os ligados às ciências e às tecnologias, são muito sensíveis a esta dimensão e também as questões ambientais, da poluição, do tratamento dos espaços verdes. A concorrer estiveram jovens de todas as áreas, desde as artes às ciências, passando pela economia e humanísticas. As visões foram diferentes, mas o objetivo foi único, o de alterar a cidade onde vivem. Começamos pelo exemplo do Invicta Criativa. Mais áreas verdes, mais cultura e animação de rua, menos poluição, mais uso dos transportes públicos, mais dinamismo. Esta é a visão de um grupo com idades entre os 17 e os 18 anos. Falta saber se a cidade do Porto poder-se-á tornar um dia esta realidade aqui sonhada. A Invicta Criativa ganhou o primeiro lugar do CCC e propõe uma exaustiva intervenção urbana. O mesmo percurso foi feito pelos alunos de 7 maneiras diferentes: a pé, de bicicleta, de automóvel, de transportes públicos, de cadeira de rodas, como turistas e como invisuais. O percurso começava aqui no Colégio dos Órfãos, passámos pelo campo 24 de Agosto e íamos do campo até a Avenida dos Aliados, a passar pelo Coliseu do Porto, da Avenida dos Aliados até aos Clérigos, Iquebas, e daí descíamos até à Foz, sempre pela Foz, até ao Castelo do Queijo. Depois do Castelo do Queijo iríamos pela Rua da Boa Vista a passar pela Casa da Música e acabámos outra vez no Coliseu. Os pontos negativos que apontamos na cidade logo foi a falta de humanização,
Achamos a cidade, a nível de animação de rua e do que era feito com a população, que havia muito poucos incentivos. Ajudaram-nos a viver melhor o Porto, ajudaram-nos a tomar as dificuldades como sendo nossas também. Quando andamos de cadeira de rodas e no percurso do cego, encontramos bastantes dificuldades a nível de rampas, as rampas têm uma inclinação muito alta, mas também a cidade tem pontos positivos e também quisemos marcar isso. Por exemplo, é uma cidade muito rica em infraestruturas, que nos permite fazer muitas coisas, é questão de pô-las a funcionar em prol da população. Para chegarem a estas conclusões, os 4 estudantes tiveram que analisar cada percurso isoladamente. O que fizeram como invisuais foi um dos mais difíceis de concretizar. Com a ajuda de uma técnica da ACAP, sentiram o Porto de forma diferente. Guiados pela bengala, encontraram obstáculos que poderiam ser eliminados sem grandes custos. Muitos deles impossibilitam também a deslocação a quem usa cadeira de rodas. A proposta que nós temos para este caso são as passadeiras em lomba, que já são utilizadas nomeadamente na zona de Rio Tinto e Valongo, que já tenho conhecimento de algumas, e depois por outras zonas do país e na Europa. Mas estas implicavam muita coisa. O grupo descobriu formas de ultrapassar estes problemas. Em Bruxelas e em Barcelona existe uma espécie de gradeamento no chão que ajuda a guiar os invisuais. Em Portugal já existem bengalas inteligentes e aparelhos que ajudam pessoas invisuais a situar-se no espaço físico. Por vezes, coisas simples como levantar dinheiro numa caixa multibanco podem tornar-se autênticos pesadelos. Para levantar dinheiro, há quem não saiba, nós também não sabíamos, que existe um software que permite automatizar a caixa de maneira a que tenha som, seja tudo audível. Mas isso normalmente não está a funcionar, ou então o som está demasiado baixo, por isso não tem nenhum efeito. E nós queríamos que isso estivesse presente em todas as caixas multibanco. O que nós queríamos também implementar nos semáforos, porque muita da informação sonora dos semáforos também foi retirada, porque os moradores à volta queixavam-se que aquilo tocava mesmo de madrugada e era extremamente importuno. Queríamos colocar uns pequenos chips que já estão no mercado, embora não tenham, pelo nosso conhecimento, muito uso, já estão no mercado. São os pequenos chips que são instalados nos postos e que têm a informação da cor do semáforo, do autocarro que para nessa estação e que são lidos por um pequeno aparelho portátil, semelhante a um telemóvel, que o cego transporta e que lhe transforma essa informação em informação sonora, ou seja, o cego fica a saber e aquela informação só está ativa quando o cego estiver próximo. Devido ao relevo acentuado da cidade, é difícil andar de bicicleta nas ruas da Invicta. Existe apenas uma ciclovia na Foz, a inexistência de sinalização e o pouco civismo dos condutores não ajuda na utilização deste meio de transporte amigo do ambiente. Mesmo assim, existem grupos que pretendem tornar comum o uso da bicicleta. Fica a dica, o Massa Crítica convida os portuenses a aparecerem na Praça dos Leões todas as últimas sextas-feiras de cada mês para um percurso de 2 horas. A falta de áreas verdes foi um dos principais problemas apontados pelo grupo. Numa altura em que os níveis de sedentarismo e de stress são cada vez mais elevados, os jardins e os parques podem ser locais convidativos ao exercício físico e ao relaxamento. Sentimos que a cidade do Porto, como ponto negativo, é que as pessoas estavam desleixadas com a cidade que têm. Por isso, atribuir coisas boas, mas ao mesmo tempo responsabilizá-las por aquele bocadinho, fazia com que elas aparecessem, conservassem e que houvesse uma passagem de mensagem, que era isso o nosso objetivo, era tornar a sociedade, a população do Porto, bastante ativa nas decisões que são feitas na cidade. O grupo tem várias propostas para a criação de áreas verdes. Uma delas já surtiu efeito. Com a construção das obras do metro, o Jardim do Campo 24 de Agosto tinha desaparecido. O grupo incentivou a Junta de Freguesia do Bonfim a voltar a construir esse jardim. As obras já estão a decorrer. É urgente preservar as áreas verdes e, por isso, o grupo informou sobre o projeto da Quercos, denominado Condomínio Terra, e elaborou propostas. O Condomínio Terra propõe ou dá um pouco a ideia do apadrinhamento de 1 metro quadrado o apadrinhamento ou o chamar nossos aos jardins da cidade. E nós queremos personalizar isso, levando ao apadrinhamento de 1 metro quadrado de jardim ou de uma árvore ou de um baloiço num parque infantil. Isto seria uma pequena taxa, é claro que quando se fala em taxas e mais dinheiro, todas as pessoas se revoltam e tudo bem. Estamos em crise e é muito complicado. Mas realmente, com uma pequena taxa, nem que fosse de 2 euros anuais, toda a gente se ia mentalizar que aquilo realmente é meu. Eu não vou estragar ou não vou negligenciar um jardim onde eu pago para que aquilo esteja bem.
Uma experiência semelhante foi feita num bairro camarário pela Câmara Municipal do Porto e os resultados foram positivos. As pessoas passaram a ser mais responsáveis e deixaram de negligenciar os espaços públicos. Em 6 meses, mais de 9.000 pessoas visitaram o blog do Invicta Criativa. O grupo lançou um livro em braille e acredita nas propostas de mudança. Nós temos propostas para tudo, que achamos que são execuíveis a um curto prazo e com poucos custos, porque uma coisa que o concurso nos lançou no primeiro período era que tentássemos evitar que tudo fosse feito pela Câmara, ou seja, tivemos que fazer propostas realizáveis na cidade por entidades e grupos que já existem na cidade, por isso nada que implicasse uma grande mudança. Se nós os 4 conseguimos fazer, então todas as outras pessoas e todas as outras associações o conseguirão muito mais facilmente que nós. Depois do Porto, passámos para a área metropolitana de Lisboa. Fomos ter com o grupo de Almada. Conhece ideias criativas para esta cidade. O grande teleférico do Tejo é a proposta mais arrojada do grupo. Fica a conhecê-la. Como imaginam a cidade de Almada daqui a 15 anos? Esta foi a questão a que os 6 alunos do grupo Almada procuraram responder. Nós, quem vivia em Almada, já sabia mais ou menos algumas coisas em que podiam ser melhoradas, mas foi pouca a pesquisa depois. Foi mais a nível da população. Quisemos também saber as necessidades da população e, portanto, realizámos um inquérito. Com cerca de 165.000 habitantes, a Almada é uma cidade envelhecida, poucas áreas verdes, poucas infraestruturas turísticas, degradação de zonas, que já foram importantes, fraco aproveitamento das potencialidades ligadas ao turismo de natureza e ausência de cinema. Estas foram algumas das falhas descobertas pelo grupo. A Costa de Caparica é um dos locais que precisa de sofrer alterações. A nossa área de intervenção é desde a parte final da costa até à zona da Fontatelha e nós temos várias propostas. Uma delas é um hotel ecológico, um centro de investigação de energias renováveis, um passeio marítimo com uma ciclovia e uma zona de lazer, uma praça com um espaço cultural, uma biblioteca ou algo parecido. Nós decidimos fazer um hotel ecológico porque a Costa Caparica é uma zona que a nível ambiental é muito rica. Tem a Mata dos Medos, a Riba Fóssil e nós achámos que queríamos aproveitar essas condições e fazer algo inovador, algo criativo para a costa. A ideia do hotel ecológico surgiu de um programa que eu vi em que falavam de um hotel nos Estados Unidos da América, o Hotel Miraval, e então que era tudo à base, os próprios tratamentos, todas as atividades do hotel era tudo com base no ambiente. Depois viemos também a descobrir que, tanto em Espanha como no Brasil, várias regiões têm também este tipo de estabelecimentos. Este hotel iria ser construído com materiais amigos do ambiente, utilizaria energias renováveis, reutilizaria a água da chuva e iria promover atividades ao ar livre. No verão nós vemos que as praias ficam cheias de carros e depois há os problemas de mobilidade e isso é muito mau, para não falar na poluição que levam para junto as praias e tudo isso. Então a nossa ideia era criar um parque de estacionamento e criar uma espécie de um bilhete combinado que as pessoas pudessem, chegavam, deixavam o carro, pagando um valor simbólico e depois esse passe o que é que incluiria? O transporte do parque de estacionamento para a zona das praias, através de um autocarro amigo do ambiente ou um veículo que tivesse o ambiente também em mente e depois esse bilhete iria também permitir que as pessoas pudessem utilizar o comboio de praia, que é algo que a Costa tem há muitos anos, mas que infelizmente também está a cair um pouco em decadência. Outro dos projetos é a reabilitação do Morro de Cacilhas, na zona litoral da Almada, que atualmente não passa de um parque de estacionamento degradado. Aqui começaria o grande teleférico do Tejo, que ligaria este local ao Cristo Rei, passando pelo Ginjal. Pretendemos criar um restaurante panorâmico com vista sobre o Tejo e sobre a capital, Lisboa. Durante a noite criar sempre algumas noites temáticas com eventos de jazz e música, stand-up comedy. O Ginjal está muito degradado, as casas estão mal aproveitadas, já não há ninguém a viver nas casas, tem muitas casas em risco de ruir, a própria Câmara em algumas tem umas placas a dizer risco de desmoronamento e é uma zona que é agradável porque é a beira-rio e devia ser melhor aproveitada para toda a cidade, não é? E, portanto, a principal ideia é alargar o passeio, a beira-rio, é criar uma ciclovia
mas ao mesmo tempo criar infraestruturas que permitam a criação da ciclovia, para que não haja o perigo de ninguém cair ao rio ou assim. E a criação de um cinema é uma das nossas apostas principais. E também temos uma forma de interação com o rio, que é a criação de um aluguer de barcos, de pequenos barquinhos, para andarmos aqui à volta do rio, mas num espaço restrito do rio, que estaria delimitado, porque as marés também não permitem que seja muito mais alongado do que isso. Com 215 metros de altura e uma panorâmica de 360 graus sobre as duas margens do Tejo, o Cristo Rei existe desde 1959 como agradecimento por Portugal não ter participado na Segunda Guerra Mundial. O Grupo de Almada pretende uma revitalização total da área, virada para o turismo religioso. Então, no sítio onde nós nos encontramos, aqui, vai ser uma grande basílica virada para o futuro e que terá no seu interior projeções em realidade virtual, o que nas principais alturas do ano as pessoas que vierem assistir ao fenómeno religioso, não é? À missa, poderão assistir às procissões. Ali vai haver um pequeno museu no qual estará uma exposição com a história do cristianismo desde o seu início até aos dias de hoje. O grupo quer incentivar transportes amigos do ambiente. Além do teleférico, estes alunos gostavam também que o metro chegasse a este local. Criado antes do concurso Cidades Criativas, o Loures Criativa pretende implementar outras atividades na cidade e torná-la mais sustentável. Autocarros movidos a energia solar ou a implantação de ciclovias são algumas das propostas deste grupo. Depois de uma reflexão sobre a cidade, as 4 estudantes perceberam a importância da relação harmoniosa entre o urbano e o rural. Com uma população de cerca de 24.237 habitantes, esta cidade tem uma alimentação parcial a energia eólica, mas pode ainda tornar-se mais amiga do ambiente. Um exemplo, optar por usar autocarros não poluentes nas suas vias. Que seriam estes autocarros não poluentes? Seriam autocarros movidos a energia elétrica ou a energia solar e iria fazer um itinerário curtinho aqui em Loures, que ligaria apenas os pontos mais importantes da cidade para podermos facilmente chegar a esses pontos. Se tivermos que tratar de algumas coisas importantes, conseguirmos facilmente chegar a esses pontos. Os bilhetes iriam ser pouco significativos, iria ser uma coisa muito pouca. Ainda a pensar em meios de transporte menos poluentes, o Loures Criativa gostava de poder usar mais a bicicleta, mas para isso será necessário criar as condições indispensáveis ao uso deste velocípede. O nosso conceito era fazer 3 rotas distintas. Uma rota mais ligada à cultura, com vista a ligar os principais polos culturais. Outra que era a rota funcional, que era ligar a esquadra da polícia, à Câmara Municipal, ao Tribunal, ao Centro de Saúde, porque as pessoas podem fazer esse tipo de deslocação mais utilitária de uma forma mais saudável também, e é esse um dos propósitos de criar ciclovias. E por último, a rota urbana, que faria a ligação entre a cidade de Loures e ao lado do rio Trancão, que é o nosso rio, chegar até ao Senhor Roubado, permitiria uma ligação mais rápida e funcional até à capital. A ligação aos centros urbanos, como por exemplo Santo António dos Cavaleiros, que temos aqui por trás, e o Infantado, é que seria possivelmente um bocadinho mais complicada, porque a cidade é plana, mas é muito pequenina e já está há muito tempo que há carros e autocarros e caminhões a circular e tinha que se alterar muitas coisas em termos de estrutura de trânsito da cidade para possibilitar, mas nós sabemos perfeitamente que essas mudanças são feitas por outros motivos, nomeadamente económicos, portanto não custa nada fazê-las pela população e pelo bem-estar. Loures foi construída em torno de um eixo principal, a Rua da República, um dos pontos fracos da cidade que em horas de ponta se torna caótico. Loures também não é uma cidade muito sustentável. Por exemplo, temos o caso do Infantado, que é construído em zona de Lesírias e, por exemplo, no inverno isso causa-nos transtornos, porque existem ceias na cidade. Há uma zona de prédios muito centrada e depois o resto é tudo agricultura, portanto as coisas não estão bem divididas na cidade. A cidade de Loures também ainda não é uma cidade para todos. Por exemplo, os passeios são irregulares, não têm largura suficiente para 2 ou mais pessoas ou com pessoas com um carrinho de bebê. E relativamente aos semáforos, estes também ainda não estão adaptados para pessoas com problemas visuais, porque não possuem um sinal sonoro. O grupo pretende ainda criar um parque de estacionamento subterrâneo para diminuir o congestionamento do tráfego citadino e tornar Loures mais segura. Recuperar património histórico e jardins degradados são outras das propostas. O grupo apresentou formalmente aos órgãos de poder local algumas sugestões que foram recebidas com interesse. E agora até Canessas, uma vila do concelho de Odivelas, onde o grupo Canecas Partidas quer trazer o campo de volta à cidade. A ideia é construir uma espécie de horta municipal onde todos possam possuir o seu pedaço de terra para cultivo. O principal problema parece ser a localização desse espaço.
Canessas possui cerca de 14 mil habitantes e é uma vila considerada periurbana. 60% da população não ultrapassa a escolaridade obrigatória, mas mais de metade da população vive em vivendas ou moradias com terrenos que pode cultivar. A atividade agrícola esteve até há pouco tempo muito presente na vida cotidiana dos habitantes desta vila. Aqui cultivava-se desde a oliveira à vinha, passando por muitos outros produtos hortícolas e frutícolas. 32% da população ainda tem hábitos de agricultura de subsistência. A população mais idosa é que mais pratica estas atividades, a população mais jovem é que menos se interessa por estas atividades. A maior parte dos produtos que são produzidos são produtos hortícolas, frutos, flores e, sobretudo, são para autoconsumo, ou seja, foi pouca a população que utiliza os produtos para venda. O Canecas Partidas quer potencializar a atividade rural nas cidades como parte integrante do espaço urbano. Para aqueles que vivem em apartamentos e não possuem terreno para cultivar os seus alimentos, este grupo pensou em criar uma horta municipal que pudesse ser usada por todos os habitantes. Os jardins familiares são já uma realidade, partilhada por todos em muitos países da Europa. Em Canessas, este grupo gostava de criar um espaço semelhante na Quinta dos Castanheiros. Nós achámos que era importante ir aí e criar tipo uma parceria público-privada, em que a Junta e a Câmara iriam ter papéis bastante ativos nesta parceria e no qual, com o consentimento dos proprietários, iriam, por exemplo, dividir lucros, criar uma parceria público-privada em que fosse possível ir e abrir aquela quinta à população e que a população pudesse usufruir de todas as qualidades e todos os benefícios que ela tem para nos dar. O Canecas Partidas gostava de criar nessa quinta um espaço social dedicado à jardinagem, agricultura biológica, criação de animais e plantação de árvores. Este local teria uma zona de restauração, balneários, espaços infantis com zonas dedicadas à pedagogia sobre o mundo rural, onde poderia haver um espaço para guardar animais, um pequeno circuito de corrida, mesas e bancos, área comercial para venda ou aluguer de instrumentos agrícolas e uma arrecadação para que a população pudesse guardar o material. Precisava de pelo menos mais um ano letivo para nós estudarmos os orçamentos, se de facto iria ser ou não viável. Porque, por exemplo, a Quinta dos Castanheiros, essa tem realmente muito espaço. Mas será que, por exemplo, uma área para a área comercial que nós estávamos a pensar projetar lá, será que as pessoas, os comerciantes, estavam dispostos a ir para ali e fixar ali a sua loja e ali manterem o seu negócio? É essas pequenas questões, os orçamentos, se de facto a população iria aderir como nós esperamos. São estas pequenas coisas que ainda é preciso nós aprofundarmos e que ainda necessitaríamos de mais tempo para o fazer. Por isso é que nós não realizamos ainda nenhum fórum, mas era muito nossa vontade que isto continuasse. Essa é também a vontade da comissão organizadora deste concurso. Se conseguirem os apoios necessários às exigências da organização de um evento como este, no próximo ano teremos a decorrer uma segunda edição e, quem sabe, já com alguns dos projetos deste ano a serem implementados. Esta é, se calhar, uma das grandes virtudes deste projeto, é que ele deixa muitas sementes. Algumas sementes têm maior capacidade de florir e de germinar, outras eventualmente não terão tantas possibilidades. Eu diria que as autarquias também perceberam que este relacionamento com os jovens é um relacionamento que pode ser útil, do ponto de vista até da sua própria atividade, porque os jovens são os consumidores da cultura, são os consumidores do lazer, são os consumidores dos espaços verdes. E se o território estiver preparado com as atividades e as infraestruturas necessárias, eles serão mais utilizados e serão mais fruídos por estes mesmos jovens. E, portanto, as autarquias só têm a ganhar em envolverem os jovens, quer no levantamento daquilo que são problemas da cidade, quer naquilo que são os serviços de animação que a cidade deve criar para responder a estas vontades. Durante os 9 meses do concurso, o blog do concurso Cidades Criativas recebeu 168 mil visitantes, numa média de 316 visitas diárias e 600 páginas vistas. Este parece ser um exemplo de sucesso da integração da escola na cidade, quem sabe a repetir já em setembro. Só agora chegou à nossa companhia, saiba que seguimos o projeto de 4 equipas concorrentes ao concurso Cidades Criativas.
E agora venho conhecer o castanheiro da Índia, o convidado do bilhete de identidade desta semana. Possui propriedades medicinais que ajudam a combater a inflamação ou a má circulação venosa. Por exemplo, antigamente utilizava-se a sua casca para combater a febre e evitar a fragilidade capilar. É uma árvore que chega a atingir os 30 metros de altura e que fornece uma sombra frondosa no verão. Chama-se castanheiro porque, apesar de pertencer a uma família completamente diferente da família do castanheiro europeu, os frutos são muito semelhantes às castanhas. Aliás, o nome científico, Aesculus hippocastanum, refere que os cavalos apreciam muito os seus frutos, as castanhas do castanheiro da Índia. No entanto, isso não é verdade, já que esta planta tem castanhas tóxicas e apenas alguns animais, como o veado, tem enzimas no seu tubo digestivo capaz de digerir e quebrar essas toxinas. É uma planta que tem folhas muito grandes, mas que são divididas em folilos. Normalmente podem ser de 5 a 7. Tem flores brancas que estão distribuídas em inflorescências muito bonitas e que aparecem antes das folhas. Apesar do nome castanheiro da Índia, não é originária da Índia, mas sim dos Balcãs. É uma planta que é utilizada medicinalmente, mas que se deve ter cuidado com o seu uso. Aliás, normalmente só se usa externamente, já que é tóxica e, portanto, pode causar intoxicações. E agora vamos ver como podemos reutilizar alguns dos materiais que colocamos no lixo doméstico diariamente. Simão Bolívar ensina-nos a fazer uma cabra de metal a partir da tampa de uma lata de atum. Intrigante? Então veja e inspire-se nestas ideias. Considera-se um artista prático, pois nunca teve formação em artes. Simão aprendeu tudo o que sabe através da experiência ganha a brincar na oficina do pai, que fazia teatro de marionetas. Paralelamente à formação académica em geologia, Simão começou a trabalhar com materiais reaproveitados. Tudo começou com presentes personalizados. Era estudante, não tinha um trabalho, então quando eu ia dar alguma prenda para alguém, eu fazia. E eu já tinha para mim que tinha muito mais valor o tempo que eu gastei a fazer uma coisa exclusiva para uma pessoa. Né? Eu, na minha opinião, sempre achei que valia muito mais do que comprar um objeto, um CD, qualquer coisa que seja, que tem milhares iguais e que se calhar não diz muito sobre mim. Simão nasceu no Brasil, em João Pessoa, capital do estado de Paraíba, no Nordeste brasileiro. Em Manaus, na Amazónia, conheceu Joana, uma portuguesa que estava a estudar biologia. Depois de 4 anos no Brasil, Joana trouxe Simão para o Porto. Os homens a pisar as uvas é uma cena que não é muito típica no Brasil, percebe? Então, é sugestão da Joana, ela sugere coisas com raiz, né, portuguesa e põe o desafio para eu executar. E também faz o controle da qualidade. Alguns, por exemplo, esse da menina, o mecanismo é apertar ali embaixo o tronco das árvores e ela balança, né, que é um mecanismo tradicional, também é tradicional no Brasil, foi levado pelos portugueses para lá. Algumas dessas coisas também existem lá por conta da herança, né? São caixas de vinho que dão origem a imitações de casas típicas da Ribeira do Porto, pastores e rebanhos de cabras feitos de latas vazias, carros de bois, todos feitos a partir de materiais reutilizados e inspirados em artesanato português ou em brinquedos tradicionais. No entanto, não podem ser recomendados para crianças, pois não cumprem as normativas de segurança europeia. Os materiais são aproveitamentos de materiais do nosso dia a dia. Então são latas de conserva, variadas latas, né? Atuns, feijão, cogumelos, milho, não importa o que são as dimensões da lata. Eu posso aplicar as tampas para fazer rodas, tampas de garrafas d'água, né, para fazer rodas, mas eu também posso fazer insetos. Uso a tampa como se fosse uma carapaça, eu faço as antenas e as patas com arame, é só cortar, encaixo o arame por baixo e dobro. Dá para fazer várias coisas, né? O processo para criar alguns dos objetos, às vezes, parte de uma peça como essa. Esse é um brinquedo tradicional português, né? E eu me inspiro no mecanismo, na forma com que ele funciona. Eu utilizo outros materiais, como cabos de guarda-chuva, que eu recolho quando tem temporal, né? Aqui por acaso era um guarda-chuva todo em madeira.
tenho que tirar toda a parte metálica, lixar o cabo do guarda-chuva. Depois eu tenho que conseguir outro cabo do guarda-chuva para cortar a parte curva e fazer essa peça da base. Na etapa seguinte eu acrescento as rodas. E depois eu monto os personagens, a alegoria no caso. Esse aqui é a luta das cabras, onde cada uma das cabras era uma tampa de uma lata de atum. E funciona empurrar no chão. A ideia é as cabras acertarem a cabeçada. E isso acontece quando temos o som, né? Quando elas acertam. Familiares e amigos já não deitam nenhum destes materiais ao lixo. Estas peças podem demorar alguns minutos a fazer ou dias, dependendo da complexidade do objeto. O que eu tenho mais bem cronometrado é um carro. Um carro é feito de uma única lata de atum. É cortar e dobrar, não vai nenhum tipo de cola nem solda. Eu encaixo e vai os faróis em arame, e o volante em arame e os eixos. Para fazer um carro do começo ao fim, eu levo umas 5 horas. Uma cabra, por exemplo, é feita a partir da tampa de uma lata de atum e demora apenas alguns minutos a fazer. Então eu uso para isso uma tesoura de cortar metal, cortar chapa, faço alguns cortes. E agora é dobrar para modelar. Pronto, está feita uma cabra, que veio a partir de uma lata de atum. Muitas pessoas acham que estas peças são feitas a partir da reciclagem de material, mas Simão explica que a ideia não é reciclar, mas sim reaproveitar. Reaproveitar, porque o reciclar significa reintroduzir num ciclo que vai para o supermercado, a gente compra, consome e vai para o lixo. Nessa etapa que vai para o lixo, quando é na minha própria casa, eu já não vai para o lixo, né? Vai para lavagem, já entra no meu outro ciclo, que é de valorização, um processo de valorização manual, é reaproveitar. O material utilizado por Simão já não tem o destino que a maior parte de nós dá a este tipo de matéria, o ecoponto. Em Portugal, no ano de 2007, foram recicladas 121.845 toneladas de resíduos provenientes dos ecopontos só em Lisboa, Porto e Faro. Um número que se espera maior este ano, mas a ideia neste momento é reaproveitar. Cada europeu produz por ano 160 kg de resíduos provenientes de embalagens. Por isso, cada vez mais se torna importante aplicar a política dos 3R: reduzir, reutilizar e reciclar. E para Simão, é uma oportunidade para nascer um objeto de arte. No que eu faço, não. Eu consumo o que está na minha lata, lavo a lata e daí para frente é a energia, a minha energia. Pode ser até a energia do atum que eu comi, da própria lata, que eu aplico para transformar isso manual, né, com as mãos, e não tem emissão de poluentes. Os resíduos que sobram, os bocados de lata que sobram, eu encaminho para a reciclagem, ponho no ecoponto junto com a lata. Simão corta esta cadeia industrial e reutiliza os materiais para criar estas peças. Mas pode-se aplicar esses materiais em infinitas formas, né? Cada pessoa não tem a minha habilidade, mas tem a própria habilidade e as próprias ideias e pode transformar de uma outra forma. Mas o mais importante do trabalho não é o impacto na quantidade de coisas que eu consigo fazer, porque essa quantidade de material que eu transformo, digamos que é insignificante. O maior impacto é a sensibilização das pessoas. Ficam algumas ideias daquilo que pode ser feito para reduzir o desperdício em sua casa. No simãofeitoamão.blogspot.com pode inspirar-se neste trabalho e dar asas à sua imaginação, até porque só é necessário um requisito. Para fazer esse trabalho que eu faço, tem que ter lata. O filme À Procura de Nemo transformou os peixes palhaço em estrelas. A procura foi tanta que é caso para dizer que os fãs desta espécie os amaram de morte. Foi uma atração fatal que levou os coloridos peixes perto da extinção. Agora estudam-se formas para chegar ao final feliz.
Os inconfundíveis peixes palhaço, de cores laranja e branco, são uma das criaturas mais populares dos aquários. Ao contrário do que aconteceu na história do filme À Procura de Nemo, que focava o salvamento de um peixe selvagem de um aquário, na vida real a procura deste peixe como animal de estimação aumentou drasticamente. I mean, there's gorgeous interactions between the anemones and their homes, and every marine aquarist wants one in their tank because they are just so beautiful to look at. Desde o lançamento do filme, especialistas dizem que o peixe-palhaço e as anémonas do mar nas quais vivem têm vindo a ser arrancados de recifes em número recorde. Os investigadores estão agora a criar anémonas em tanques, depois de estudarem os seus comportamentos sexuais em liberdade. The thing about taking the anemones from the wild is not only do we lose the anemones, but the fish rely on them to survive. So we need both the anemones and the fish in the wild. So trying to grow them in captivity is a way that we can try and get around this problem. Estas são as primeiras anémonas a serem criadas em cativeiro. Well, obviously research like this is hugely important for the aquaria trade to have an alternative source and a constant source that is sustainable for this kind of animal. O Aquário de Sydney criou um mecanismo especial para educar o público acerca dos riscos colocados ao ambiente por causa da procura deste peixe carismático e das suas casas, as anémonas. É caso para dizer, algo vai mal no reino da animação. A mensagem de proteção dos peixes selvagens não foi de todo apreendida. E agora um momento Bionet. Navegamos pelo ciberespaço e selecionamos um movimento em favor das florestas tropicais, os progressos e desaires da reciclagem no Brasil e boas conversas na blogosfera. Boas dicas para um surfar verde na net. A blogosfera ambiental portuguesa não cessa de produzir novos espaços de debate e de formulação de ideias biopositivas, sem excluir o necessário direito à crítica. É o caso da Bolota Voadora. Clique em www.bolotavoadora.blogspot.com. O mesmo se pode dizer em relação ao que se apresenta como simplesmente um blog pelo ambiente, mas muito interessante e cheio de informação útil e comentários oportunos. www.boramudaromundo.blogspot.com. Diferente é o caso do site brasileiro do Centro de Informação sobre Reciclagem e Meio Ambiente, criado por iniciativa da ONG Ecomarapendi, no Rio de Janeiro. Recicloteca diz-nos dos progressos e vicissitudes da reciclagem no Brasil, com informação de pertinência universal. www.recicloteca.rg.br. Salvar as florestas úmidas em todo o mundo é o propósito da World Rainforest Movement, que tem sede no Uruguai, com projetos que visam ajudar a travar a dramática destruição dos pulmões da Terra. www.wrm.org.uy. Escolhemos na seleção de livros Biosfera, Saberes e Sabores Tradicionais e um clássico da ética ecologista, Pensar como uma Montanha. 50 anos depois do original americano, a Edições Sempre em Pé lança a obra em português. Pensar como uma Montanha, de Aldo Leopold, é um dos clássicos absolutos a que deu origem o pensamento ecologista. A edição portuguesa, com a chancela das Edições Sempre em Pé, acaba de ver a luz do dia, se pensarmos que o autor publicou a obra, de nome original, Sand County Almanac, em 1949 e que esta é a primeira vez que o livro, já célebre, é editado em Portugal. Pode dizer-se que se esperou muito, mas valeu a pena. A mensagem é clara, não apenas preservar o ambiente como recursos naturais de que precisamos, mas superar o ponto de vista demasiado antropocêntrico e ter sempre em mente o longo e longuíssimo prazo se queremos mesmo praticar uma ética da terra. Daí a clara atualidade de Pensar como uma Montanha, o clássico sobre natureza mais debatido desde sempre. Plantas de usos tradicionais e medicinais de Monsaraz Guia de Campo é uma edição da Associação de Defesa dos Interesses de Monsaraz que comemora os seus 20 anos de existência. As suas autoras, Ana Maria Palma e Susana Palminha, da Universidade de Évora, quiseram preencher uma lacuna da utilização terapêutica das plantas silvestres daquela região alentejana. A última escolha de hoje vai para tradição e inovação alimentar, dos recursos silvestres aos itinerários turísticos, de Maria Manuel Valadão
Edições Colibri. Na obra valorizam-se a flora local, os elementos micológicos silvestres, os recursos alimentares, culturais e identitários, o saber fazer culinário e a componente cênica da paisagem. E agora o Bioíndice. Vamos analisar o índice de consumo de eletricidade referente ao mês de julho. Em Portugal continental foram produzidos 22 gigawatts-hora a partir de energia hidráulica, 447 gigawatts-hora a partir de energia térmica e 368 gigawatts-hora a partir de energia eólica. A produção energética a partir do regime especial aumentou 3% face ao mês de julho do ano passado. Foram produzidos 558 gigawatts-hora pelas nossas barragens. A produção elétrica a partir desta fonte diminuiu 20% face ao mesmo período de 2007. A produção de energia térmica, centrais a carvão, gás natural e fuel óleo, aumentou 7% em relação ao mês de julho do ano passado. Foram produzidos 2.258 gigawatts-hora. Foram importados 729 gigawatts-hora provenientes de Espanha, aumentando a dependência energética em 21%. O consumo total no mês de julho atingiu os 4.338 gigawatts-hora. Verificou-se um aumento de 3,7% face ao registro do mesmo mês no ano passado. Começamos pela sua casa. Desligue as luzes sempre que sair de uma divisão. Deve fazer também o mesmo com os equipamentos que não estiver a utilizar. E não se esqueça, desligue o stand-by do seu televisor. É 12% de toda a energia da sua casa que estará a poupar. Vamos aos eletrodomésticos. Escolha sempre os de classe A. Tire tudo o que precisa do frigorífico de uma só vez. Abrir e fechar portas implica grandes perdas de energia. Quanto à máquina de lavar roupa, ponha a funcionar só quando estiver cheia e use os programas de mais baixa temperatura. A cozinhar também pode poupar energia. Desligue a placa ou o forno minutos antes da comida estar pronta. O calor que já foi criado é suficiente para cozinhar até ao fim. Lâmpadas eficientes são essenciais. Substitua as incandescentes pelas fluorescentes compactas. E já agora, reduza a diferença de temperatura do ar-condicionado face ao ambiente em redor em pelo menos 1 grau, ou seja, debite menos frio ou menos calor. Vai estar a poupar até 10% de energia. E sabia também que, se optar por usar um computador portátil, pode reduzir o consumo de energia elétrica até 80%? Não se esqueça também das características da sua casa. Agora já pode escolher as habitações mais eficientes energeticamente. Opte pelas casas de classe A. Coloque vidros duplos em todas as janelas, para evitar perdas de calor. Por último, informe-se sobre os novos programas e incentivos de microgeração. Instale painéis solares no seu telhado ou até uma microeólica no seu jardim. Produza a energia que vai consumir. Hoje vimos por dentro o concurso Cidades Criativas e ficámos a conhecer as propostas de 4 grupos de alunos de escolas secundárias que pretendem alterar radicalmente as cidades onde vivem. Tudo boas sugestões à espera de saber se algumas delas, um dia, passarão do sonho à realidade. É todo um mundo em mudança que queremos cada vez mais verde. Quanto a si, vemo-nos na próxima semana para mais um programa Biopositivo. Sabia que a agricultura biológica ocupa já mais de 4% dos solos agrícolas da União Europeia, com a Itália destacada à frente, com cerca de 1 milhão de hectares de cultivos biológicos? O lince europeu, após mais de 100 anos de ausência, reapareceu na Suíça, proveniente dos Alpes italianos, onde foi reintroduzido? Sabia que são precisos 2 kg de produtos químicos para produzir 1 só quilo de algodão, uma das culturas mais poluentes do mundo? Analisando a data da aparição das primeiras folhas nas árvores da floresta na Sibéria Central, cientistas concluíram que esta ocorre hoje 5 dias mais tarde do que há algumas décadas?
Sabia que, segundo um relatório da BirdLife International, os projetos de infraestruturas, estradas, aeroportos, etc., da rede transeuropeia de transportes vão afetar cerca de 1.314 sítios protegidos pela rede Natura na União Europeia? Embora 12% da superfície imersa da Terra corresponda a áreas mais ou menos protegidas, apenas menos de 1% do total estimado da biodiversidade marinha tem proteção legal. Por hoje é tudo, marcamos encontro na próxima semana. Até lá, seja biopositivo.